as 4 formas que Jesus Cristo se revela nos Evangelhos. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo número 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Glória a Deus. Essas 4 criaturas são espetaculares, criaturas maravilhosas, e elas são os querubins que conduzem o trono de Deus. São os guardiões do Senhor, os chofés que conduz Deus no seu trono. Porque quando Deus resolve visitar a terra, como ele fez em Gênesis capítulo 11, ele disse: desçamos e vamos ver o que é que os homens estão fazendo. Não pense que Deus levante seu vestido, calça sua sandália, desce do seu trono, desce os degraus, manda descer a escada e desce para a terra. Não, senhores, dá licença, Deus é rei, então ele é conduzido nos ombros dos querubins. É por isso que o salmista diz no Salmo 18, que Deus montou em um querubim e voou. Glória a Deus. E quando os querubins vão conduzir o trono de Deus, eles não levantam a cadeira do trono em que Deus está sentado. Não, porque o trono de Deus está estabelecido em um concreto de safira, que nem esse púlpito aqui, mas é feito de safira. E quando os anjos querem conduzir o trono de Deus, eles erguem esse concreto, glória a Deus, de safira. E por baixo desse concreto saem 4 pares de roda. E essas 4 pares de roda conduzem o trono de Deus para todas as direções, numa rapidez maior do que a velocidade da luz. Para vocês terem uma ideia, a distância entre a Terra e o Sol são 150 milhões de quilômetros. E a luz solar, para percorrer essa distância, leva 8 minutos. Mas o carro de Deus é mais rápido do que a luz, que nessa distância Deus percorre 8 vezes. Ele vai ao Sol e volta à Terra 8 vezes, antes da luz solar chegar na Terra. Glória a Deus. E foi nesse trono magnífico que Deus pousou sobre o Monte Sinai. E a Escritura diz que o monte fumegava e tremia como se fosse uma vara verde.
Glória a Deus. Se você não se comover com a glória do trono e da majestade de Deus, eu não sei com que você vai se comover nessa noite, mas eu tenho uma pequena impressão que esse carro de Deus, esse trono de Deus, vai pousar sobre essa congregação nessa noite. Glória a Deus. Muitas vezes o trono de Deus passeia sobre a terra, coberto sobre as nuvens, de uma maneira invisível. Ezequiel, no seu capítulo 1, ele viu o trono da glória de Deus. Ele contemplou os querubins conduzindo este carro do Altíssimo, quando Deus ia saindo do tabernáculo de Moisés, saiu sendo conduzido por este carro. Mas não é sobre esses querubins que eu gostaria de falar dessa noite, mas é o que eles representam, o que esses querubins representam, sendo eles a base do trono de Deus. Eles representam os 4 evangelhos de Jesus Cristo, e não só isso, mas aquilo em que Jesus Cristo se revelou nos evangelhos. Por exemplo, o primeiro animal, o primeiro querubim, é semelhante a um leão. Isso vai nos apontar para o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus nos revela Jesus como o leão da tribo de Judá. Quer dizer, cada querubim traz uma representação de Cristo nos 4 evangelhos. Não que essas manifestações estejam nos 4 evangelhos. Porque se você vê os querubins em Ezequiel, você vê que os 4, cada um deles tem os 4 rostos. Isso significa que nos 4 evangelhos Cristo vai se revelar essas 4 formas. Mas é porque cada evangelho ele vai enfatizar a forma com que Jesus Cristo se revelou à humanidade. E aqui no Evangelho de Mateus ele vai se revelar como o rei de Judá. É por isso que Mateus vai começar o seu evangelho trazendo a genealogia dos reis de Israel, começando de Davi e percorrendo toda a sua genealogia real até chegar em Jesus Cristo, provando de que ele é o rei Messias, que ele é o rei de Israel. E o próprio Mateus, ele procura revelar no seu evangelho que as profecias messiânicas se cumpriram em Jesus Cristo como rei prometido, tanto o seu nascimento em Belém, como também a sua entrada triunfal em Jerusalém, como rei humilde, montado em um jumentinho. Porém, todo rei, ele tem um povo. E quando o Messias veio, o seu povo estava escravizado. A Bíblia diz que o povo estava escravizado nas trevas e na escuridão, até que o rei anunciou o seu reino, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E a Bíblia diz que o povo que estava sentado nas trevas resplandeceu uma luz, a luz do Evangelho de Cristo. É por isso que Cristo, antes de se manifestar como o rei soberano do seu povo, ele teve que primeiro se revelar como rei humilde,
que veio entregar a sua vida em favor da nação de Israel. É por isso que ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça, para que possa entrar em sua glória. Então, para que o rei venha em glória, foi necessário primeiramente que ele veio vestido com o manto da humildade. É interessante que Jacó, quase 2000 anos atrás, antes de Cristo, vai falar de uma profecia que vai relatar exatamente esses dois lados do rei Messias, quando ele vem montado em um jumentinho, na sua humildade, para resgatar o seu povo da escravidão através da sua morte, e também quando ele virá ungindo como um leão para guerrear contra os inimigos do seu povo. Jacó preveu isso no capítulo 49 de Gênesis, a partir do versículo 9, quando ele diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurvaste e deita-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Aqui Jacó está prevendo a vinda do Messias como leão da tribo de Judá. Mas a profecia continua dizendo: este rei, amarrará o seu jumentinho à vinde, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Quer dizer, aqui ele está revelando o rei quando entrou humildemente em Jerusalém, montado em um jumentinho. E o mais fantástico dessa profecia, que isso Jacó está falando quase 2000 anos atrás, antes de Jesus Cristo entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho e sendo aclamado pelo povo de Israel, dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o Rei de Israel. Então, Jacó fala da outra menção. No mesmo texto ele continua: ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Aqui Jacó está prevendo a guerra que o Messias vai travar quando ele voltar em glória. E diga de passagem, quando ele voltar nesse trono celestial, nesse trono glorioso do Altíssimo, quando ele descer com esse carro celestial, arrodeado de todos os anjos da glória de Deus. O profeta João, ele contemplou a vinda deste rei guerreiro, no capítulo 19, a partir do versículo 11, quando ele diz: eis que vejo um montado em um cavalo branco, um guerreiro que vem com a espada na mão, as suas vestes vêm salpicadas de sangue, e nas suas coxas eu vi escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é ele que pisa o lagar da ira de Deus, e com seu cetro ele rege as nações do mundo. Então João contempla não mais o rei na sua humildade, mas o rei na sua majestade,
vindo não mais em um jumentinho pequeno, mas vindo em um cavalo branco de guerra para implantar a paz. E às vezes que Deus diz que nesse dia ele vai travar uma guerra tão terrível contra os seus inimigos, que o sangue de seus inimigos vão atingir o freio dos cavalos e vai correr 1 quilômetro de 300 quilômetros de sangue. Quer dizer, o Messias, ele montado em seu cavalo branco, estará submergido no sangue de seus inimigos e pisando como se pisa a uva do lagar sobre a cabeça de seus inimigos. Glória a Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 63, ele vai ver agora o Messias retornando dessa peleja contra os seus inimigos. Quer dizer, enquanto João, no capítulo 19, vê o Messias entrando na guerra, guerreando e se manchando a sua roupa com sangue, o profeta Isaías vê o Messias agora voltando desta batalha como rei vitorioso. E o profeta pergunta, quando ele vê Cristo vindo nessa batalha: quem é este que vem com vestes vermelhas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Então o Messias que vem montado sobre este cavalo vitorioso, ele responde: eis que eu falo em justiça e sou poderoso para salvar. Então o profeta pergunta de novo: e por que está vermelho a tua vestidura e as tuas roupas como a daqueles que pisa o lagar? Então agora o Cristo novamente vai responder para o profeta: eu sozinho pisei o lagar, os pisei na minha ira, e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Quer dizer, aqueles, meus irmãos, que não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ser participantes com ele nessa batalha e sair vitorioso, são exatamente aqueles que serão esmagados por ele, cujo sangue Cristo vai pisar com o seu cavalo de guerra. E a Bíblia diz que os ímpios se farão cinza debaixo de vossos pés. Glória a Deus. Vai ser glorioso essa marcha triunfal que o profeta Isaías contemplou, e todos nós também vamos participar desse cortejo, dessa marcha triunfal. Quando Cristo voltar do Armagedon, ele vai entrar então em Sião, ele vai entrar em Jerusalém, vai se dirigir a Sião, aonde ele vai implantar o seu reino. E agora o rei que foi ridicularizado, foi pisado, foi humilhado, vai se revelar a toda a humanidade como rei vitorioso. E aqueles que transformaram, diz a Bíblia, que todos os olhos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que crucificaram a Cristo, aqueles que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, esses terão que se prostrar diante do Rei vitorioso. Mas, meus irmãos, enquanto nós aguardamos com grande expectativa a vitória do nosso Rei Jesus, eu quero dizer que nessa noite ele governa sobre a sua igreja, ele governa sobre o seu povo.
a vitória que nós aguardamos, nós podemos desfrutar hoje. Nós somos o povo de Deus vitorioso, de modo que Satanás não pode contra o povo de Deus, o pecado não pode contra o povo de Deus, a morte não pode contra o povo de Deus, porque nós estamos cobertos pelo manto da justiça do Rei Jesus, estamos cobertos pelo sangue carmesim que Ele derramou na cruz, de modo que nós somos vitoriosos. Porque está escrito: e vencerão aqueles que estão com eles, os chamados, eleitos e fiéis. Então, essa é a primeira manifestação, representação do querubim. O querubim com o rosto de leão representa o Cristo como o Rei Messias, que vem vitorioso e para vencer. E o segundo querubim, ele representa o Evangelho de Marcos, que é o querubim semelhante a um bezerro, que representa Jesus, o servo do Senhor. Porque assim como o bezerro serve o homem, Jesus Cristo também veio para servir. Ele disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Levítico diz que o bezerro era usado para a expiação dos pecados. E Cristo diz: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Então ele veio como um cordeiro mudo, humilde, para nos dar a sua vida, para nos resgatar do pecado. É por isso que Isaías no capítulo 53 vai ver o servo sofredor do Senhor, aquele que veio carregar nossas dores, aquele que veio carregar os nossos pecados, aquele que veio padecer por nós, aquele cujas feridas nos trouxe a cura, aquele que foi levado como cordeiro ao matadouro, e diante de seus algozes, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diante dos sacerdotes, dos reis, ele esteve calado, porque quis dar a sua vida por nós. Foi humilhado, foi zombado, foi cuspido, e não usou de nenhum de seus direitos como Filho de Deus. Porém, ele não é apenas o Cordeiro servo, mas João vai dizer que ele também é o Cordeiro Senhor. Porque em Apocalipse capítulo 5, João diz: eis que eu vi o Cordeiro de Deus, como havia sido morto. Sim, de fato ele estava ali, com as marcas da cruz, se apresentou a João como se estivesse ferido, dos cravos da cruz, mas João disse: e nesse Cordeiro eu vi 7 diademas e 7 olhos. Isso representa a autoridade do Cordeiro. Ele agora não é mais o Cordeiro mudo, mas o Cordeiro que vai rugir como um leão. O Cordeiro que diz o apóstolo João: a ira do Cordeiro vai se manifestar. E diante desse Cordeiro cheio de autoridade, o Senhor que foi constituído por Deus se prostrará. Todos os querubins, os anciões e todas as criaturas, principalmente a igreja, se fará por privilégio se prostrar diante do Cordeiro e dizer: a salvação pertence àquele que está sentado no trono, e
morreu e com o seu sangue comprou homens de todas as nações, tribos e línguas, e para o nosso Deus ele constituiu reis, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então o servo que padeceu, o servo que sofreu, o servo de quem diz o profeta Isaías, o seu semblante estava desfigurado. A gente olhava para ele e nenhuma beleza vimos. O mesmo Isaías diz que Deus vai revestir de glória esse servo, e as nações vão se pasmar e vão se admirar quando contemplarem a glória do servo de Deus. E eu quero dizer, meu irmão, que se você é servo do servo de Deus, você também vai participar da glória do servo de Deus, porque ele diz: quem é meu servo me seguirá, e assim como meu Pai me honrou, ele também vai honrar aquele que me serve. Então, se nós servirmos com fidelidade o Cordeiro de Deus e levar o seu vitupério por todas as partes, sem nos envergonhar da mensagem da cruz, sem nos envergonhar das feridas e das cicatrizes do Cristo, nós também, assim como ele, vamos trocar a coroa de espinho por uma coroa de glória. Glória a Deus. Porque aqueles que participam comigo dos meus sofrimentos também participará da minha glória. Glória a Deus. E a próxima revelação do Evangelho é um querubim que aparece com o rosto de homem, revelando o Evangelho de Lucas, que Cristo se revela como o Filho do Homem. Ele diz no Evangelho de Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele veio cumprir a sua missão como o Filho do Homem, para se identificar com os homens. Então o Cristo veio como homem, nasceu como homem, viveu como homem, foi crucificado como homem, morreu como homem, foi sepultado como homem, ressuscitou como homem, subiu ao céu como homem, está sentado à destra de Deus como homem, voltará como homem e reinará como homem, para resgatar de Satanás a nação que o homem Adão perdeu. O nosso Cristo, o homem de Deus, resgatará para nós a nossa herança. E diante deste homem se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que este homem é o Senhor do universo, para a glória de Deus. Porque o homem que se humilhou foi exaltado, e este mesmo homem vai governar o universo. E para concluir, o quarto querubim, que aparece como o rosto de uma águia voando, representa Cristo como Filho de Deus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não só é o rei messiânico, ele não só é o servo sofredor, ele não só é o homem martirizado na cruz, mas também ele é o Filho de Deus. Ele traz sobre si o principado e a divindade. É por isso que João diz que ele é a raiz de Davi, quer dizer, a divindade, e também é a geração de Davi, a humanidade. Então este Cristo que está transfigurado em homem, nós
Ele é Deus, porque Ele é Filho de Deus, aquele que se manifestou na carne, foi visto entre os homens, foi recebido na glória e adorado pelos anjos. É o mesmo que voltará em glória. Como ele disse para o sacerdote: eu te digo que tu verás o Filho de Deus vindo sob a destra do Pai, com poder e grande glória. E aqueles que renunciaram o Filho de Deus, aqueles que não participaram com Ele na sua carne e no seu sangue, também não terão o direito de participar com Ele na vida eterna. Mas aquele que desde agora confessa Jesus como Senhor, confessa Jesus como o Filho de Deus, muito embora eles ainda não tenham visto a Cristo, eles participarão com a glória de Deus. E assim como nós participamos da ceia, que é apenas um pequeno emblema daquele grande dia, quando nós participaremos das bodas do Cordeiro, estaremos diante do trono de Deus, em que toda criatura vão se prostrar diante do trono e diante do Cordeiro, e vão dizer: ao Senhor e ao Cordeiro pertence a salvação para todo sempre. Quantos estão gratos pela salvação que recebeu de Deus? Diga amém. Amém. Olha essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.